E vamos de mais bate-papo aqui na nossa sala. Hoje recebendo ela, que eu adoro conversar. Amo quando ela vem. Da outra vez que ela veio, não fui eu que estava aqui fazendo a foto com você. Já estava com saudade. Eu disse, hoje ela não tasca. Hoje ela é minha, a dona Camila Gentili. Tudo bom? Como que você tá? Tudo bem? Hoje tá o negócio, o cheiro tá bom no estúdio, hein? Você viu? Ah. Primeiro foi um empadão, agora vai ser um bolinho maravilhoso com casca de melão. É chique. Você viu? Eu tava Coisa conversando com ele ali, eu fitness. também não sabia dessa não. Não é? Então, daqui a pouquinho a gente vai para a nossa hora mais doce. Mas agora vamos conversar com a mulherada. Vamos falar sobre a questão da atrofia íntima, gente. Que talvez, né, algumas mulheres passam por isso e nem conseguem entender que ela tá... Ai, tem acontecido alguma coisa comigo. Eu não sou mais aquela mulher de antes, né, Camila? Entra aquele conflito em que a mulher, ela perde um pouco ali a identidade dela e às vezes nem sabe o porquê que está acontecendo, né, essa questão. Então fala pra gente primeiro o que seria essa atrofia íntima. Bom, o que acontece é que a mulher, ela tem um corpo e infelizmente a mulher, ela envelhece muito mais do que o corpo do homem. Ela sofre mais, né, com o decorrer desse tempo. Então, aí a gente tem algumas alterações que podem vir a causar isso. Uma delas é a questão hormonal. Então, nós temos mulheres jovens que podem ter deficiência de alguns hormônios ou baixa de hormônios como a progesterona, a testosterona, o estradiol. E isso tudo pode impactar de uma forma negativa, fazendo com que essa mulher passe por um tipo de deficiência no organismo, onde podem se causar alguns problemas. E um deles a gente pode falar que é a atrofia íntima, que é nada mais, nada menos aquela mulher que vai ao médico ser examinada e sente muita dor, muito desconforto. Quando o médico vai colocar o espectro na região íntima, ela tem muita dor. Ela não consegue continuar tendo suas relações íntimas com o seu parceiro. Ela tem muito desconforto. Então, tudo isso é um impacto negativo. Não consegue usar um absorvente íntimo daquele que a gente vê da farmácia. Também não consegue colocar o absorvente interno. Então, isso pode impactar de uma forma onde ela vai perder qualidade de vida. Porque se ela tem essa atrofia, ela não vai conseguir ter uma vida íntima com o próprio parceiro. E aí a gente tem mulheres que fazem tratamento de câncer, geralmente elas sofrem o processo da quimioterapia, ele faz com que os hormônios caiam muito. Então ela automaticamente entra numa menopausa artificial em qualquer idade. Isso vai mexer drasticamente com a vida e a saúde íntima dessa mulher. Nós temos também mulheres que estão realmente caminhando para a menopausa ou propriamente dito na menopausa. Elas também vão passar. O primeiro sintoma da menopausa é essa questão da falta da lubrificação e essa coisa dessa atrofia. Isso é uma coisa muito normal. E o que é mais engraçado, Babi, sabe o que é? As mulheres não conseguem identificar que estão com esse problema. Elas começam a normalizar isso. E é um desconforto, assim, gigantesco. Então, a gente precisa começar a orientar, educar, informar e dizer para essas mulheres que isso não é normal. Então, se você que está em casa, você está passando por isso, está sentindo essa atrofia, essa dor íntima, esse desconforto, não consegue usar um absorvente interno, não consegue, vai lá no médico, lá no seu especialista, quando vai ser examinada, tem esse desconforto, não é normal. No dia a dia, por exemplo, na hora que ela vai fazer xixi, na hora que ela vai se lavar, por exemplo, ela sente esse desconforto também ou não? Só no caso, por exemplo, dela ter relação sexual ou dessa questão de quando tem ali uma penetração de algo? Quando existe a necessidade de entrada no canal íntimo, então através de um exame, seja ele um exame com o médico especializado ou através de uma relação íntima com o parceiro, ou através dela pegar e ver, quero higienizar, vou colocar ali a água lá dentro, jogar um pouco de água para higienizar e ela sentir que sente dor, tem pontos de dor ali, então tudo isso não é normal, ela precisa procurar o médico, porque tem tratamento. Vamos abrir para perguntas, que eu acho que pode ser que seja aí a dúvida de muitas mulheres que estão nos assistindo. Então, você pode mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp 011 96586 1493 e manda a tua pergunta aqui para a Camila. A Camila é especialista na saúde da mulher, sexóloga, então ela sabe de muita coisa ali e que pode ajudar a gente. Então, pode mandar a tua pergunta aqui que a gente já lê e já resolve, tá? Pode ser afetado qualquer idade? Por exemplo, uma jovem pode ter uma atrofia íntima? Pode, porque se a gente analisar
que ela tem uma baixa hormonal, a gente pode trabalhar com essa possibilidade de que os hormônios vão fazer com que aconteça assim, muitas mudanças no corpo da mulher. Então, uma delas é a falta de lubrificação, daí a gente tem a falta de libido que vem junto, porque são conjuntos de coisas que acontecem, não é só a atrofia imediata. Essa baixa de hormonal, ela vai fazer com que essa mulher tenha insônia, ressecamento da pele, essa mulher ela vai ter mau humor, essa mulher ela vai ter apagões, vai esquecer coisas. Então, assim, não é só isso. Então, envolvem várias coisas. Ultimamente, a gente tem alguns estudos muito novos que estão falando referentes a essas questões da parte hormonal. E, geralmente, o que foi observado é que mulheres que não se exercitam ou que se alimentam com altas doses de açúcar, né, elas realmente podem vir a passar por problemas muito sérios. Então, quando a gente fala da dose do açúcar, tipo, você aumenta a sua insulina, você inflama o seu organismo. Quando você inflama o seu organismo, nós temos uma proteção nos nossos neurônios que são como se fossem algumas gorduras, assim, nessa parte neural. E foi analisado que essa parte neural, quando existe uma pessoa que consome muito açúcar, ela não vai ter essa proteção. Então, ela vai estar mais próximo de problemas que ela vai sentir bastante esses problemas que são como os problemas da menopausa. Então, ela vai ser tomada por todos esses problemas que eu descrevi e tem algumas chances de que 20% dessas mulheres venham a ter demência. E elas são também tem grandes chances de se tornarem pessoas com Alzheimer. Meu Deus do céu. São os últimos estudos. Então, é muito importante, quando a gente fala de saúde íntima e a gente fala sobre essa questão de intimidade, de baixa hormonal, né, de falta de libido, de pessoas que começam a entrar na menopausa e falam assim, eu tô morrendo de calor, nossa, é a menopausa, e acha que é normal. Gente, isso não é normal. Os estudos comprovam que através de ressonâncias magnéticas, cada vez que a pessoa tem um fogacho daquele, ela está tendo como se fosse um curto-circuito cerebral. Então, ela está matando uma parte dessa proteção dessa gordura neural e entrando num curto-circuito neural. Então, isso é extremamente grave. Por quê? Porque você está destruindo toda essa camada de proteção neural que vai... isso vai ter um impacto grandioso em outras áreas da sua vida, porque você vai começar a ter esquecimento. Daí, por isso que a gente tem mulheres na idade madura que começam, quando elas estão caminhando para a menopausa, não necessariamente já na menopausa, elas começam a ter aquele calorão, aí já não dorme, aí tá irritada, aí o marido fala, nossa, fala pro filho, sua mãe anda muito nervosa, muito irritada. Então, assim, o que é indicado? É você fazer os exames hormonais para analisar como que estão esses hormônios. Tem que ter um acompanhamento de um médico, ele tem que analisar essa parte e tem sim que fazer reposição hormonal. Quando a gente fala de reposição hormonal, entra também a questão do pessoal que lá do passado fala assim, reposição hormonal dá trombose, reposição hormonal causa câncer. Gente, hoje em dia, a reposição hormonal, ela existe o hormônio bioidêntico, então a gente não pode falar que é uma coisa que vai impactar negativamente. A gente tem que ler a respeito, conhecer, né? Tudo se modernizou muito para se preparar para o organismo. Hoje a gente tem próteses que são colocadas dentro do corpo do ser humano que não tem rejeição. Por quê? Porque eles conseguiram materiais que vão se assimilar quase que idêntico a um osso, né? Então, assim, né, o coração, a gente tem transplante de coração, então, assim, a medicina avançou muito. Então, é importantíssimo que essas pessoas procurem ajuda médica especializada e não aceitem não ter essa qualidade de vida, né? Então, é importante. E quando a gente fala ainda dessa questão da atrofia, é algo que é muito doloroso. Então, para as mulheres que estão em casa, que estão me assistindo, que estão se identificando, elas vão saber exatamente o que estão falando. Qual que é o tratamento, Camila, para quem tem esse tipo de atrofia? O primeiro tratamento, né, eles vão analisar toda essa parte hormonal para tentar criar um equilíbrio. E aí eles vão indicar que seja injetado uma porção semanalmente de lubrificante à base de água com alguns itens que são alguns hidratantes que vão ajudar a densidade dessa pele. Então, o lubrificante à base de água é o primeiro tratamento e posterior a isso, eles vão recomendar alguns dispositivos que vão criar um impacto de frequência mecânica para relaxar a região.
Então, existem hoje, né, muitos produtos que são lançados especificamente para tratar esse tipo de atrofia, vaginismo, né, dessas questões que são com intercorrências aí de mulheres que estão passando por alguma fase de baixa hormonal. Então, um dos tratamentos é a frequência mecânica, né? Então, vai colocar, tanto é que quando você vai no fisioterapeuta pélvico, ele põe você para tomar choque lá na região. Por quê? Porque estimular ali, circulação, isso, tudo. Então, estimula, né, para fazer uma biorresposta. Então, você joga aquele choquinho e aí você devolve a contração. Joga o choquinho e devolve a contração. Entendeu? Então, hoje a gente tem muitos médicos que estão indicando dispositivos com um mecanismo de vibração para ajudar nessa região. Gente, você vê, né, que a tecnologia, ela tá aí para ajudar a gente. Às vezes tem gente que tem até vergonha de falar sobre o assunto. Tem a maioria. A maioria, né? É um tabu ainda. Até o médico tabu. tem. Até o médico. O médico tem muita dificuldade, porque se a gente vai analisar, né, os problemas que a gente passa dessas mudanças hormonais e cerebrais, a gente avalia que existe o ginecologista que trata a saúde íntima, é uma aba, e existe o neurologista que trata a saúde neural. Mas quem trata esse vácuo que está no meio, que é a mulher na menopausa com problemas cerebrais junto dos problemas íntimos? Entendeu? Então existe uma lacuna que precisa ser reavaliada, né? Precisa existir um novo protocolo, porque as mulheres estão sofrendo, e sofrendo bastante, porque esse desconforto, tanto da secura ali do canal íntimo, como a própria atrofia, é muito horroroso para a mulher. E é ruim porque impacta diretamente no marido também, e impacta na saúde íntima dessa mulher, do marido, e daí todas essas coisas que ela vai desenvolver vai impactar num todo de quem convive com ela. Então é importante falar disso. Por exemplo, a mulher que tem atrofia íntima, que ainda ela menstrua, como é que é no momento dessa menstruação? Ela sente alguma coisa diferente? Não, ela continua menstruando normalmente. O que vai impactar é exatamente a densidade do músculo do canal. Tá. Né? A densidade do músculo do canal íntimo, ela vai mudar, ela vai ficar mais rígida. Porque eu sempre uso isso, eu já falei isso uma vez aqui, é como se você imaginasse uma pessoa deitada na cama de um hospital. Né? A primeira visita que você recebe numa internação é do fisioterapeuta. As primeiras visitas, os primeiros dias, porque ele quer colocar você para andar, fazer exercícios respiratórios para que o seu pulmão volte a funcionar, para que haja irrigação em todos os seus órgãos, né, vitais. Quando a gente fala ali da região íntima, a gente está falando exatamente da mesma coisa, né? Por que não pode atrofiar e o que a gente tem que fazer para atrofiar? A gente tem que colocar aquilo trabalhando. E quando eu falo trabalhando, é o quê? Você tem que movimentar, fazer atividades e exercícios de soltar e contrair o músculo. Você tem que se alimentar bem, você tem que checar os seus hormônios, tem que usar um lubrificante se for necessário, porque o lubrificante também previne, né? Isso é muito importante. A gente está falando nós estamos no mês, né, de maio, que fala tanto sobre o câncer, né? É tão importante, mas o lubrificante ele também previne de muitas doenças, porque o lubrificante ele vai ajudar ali a deslizar, vai trazer mais conforto, vai hidratar a região íntima e também vai prevenir de possíveis doenças, porque ele vai criar uma camada fazendo com que não haja o atrito, porque o atrito pode trazer contaminação de HPV, de HIV, entre outras doenças. E, por exemplo, se a pessoa não tratar, quais são aí as consequências dessa atrofia? Então, você sabe que existem alguns casos, né, de tratamentos de mulheres pós-câncer que existe até a aderência do canal vaginal, ou seja, tanto o encurtamento como a aderência. Então, você tem, imagina o desconforto disso, né? Porque você tem uma aderência que é como se tivesse colado, ou ele começa a diminuir, porque ele não tem esse movimento, né, de contrai e solta, então ele fica parado, ele começa meio que murchar, entendeu? Então, se você analisar uma planta, se você não regar, não colocar água, ela vai o quê? Secar. Então, é a mesma coisa, o canal íntimo, se você não hidrata, a tendência é também ressecar, é inacreditável. O corpo da gente é perfeito e Deus é perfeito, faz as coisas com muita sabedoria. Então, o nosso corpo ele foi feito para estar em movimento. Né? E o corpo, quanto mais a gente vai avançando na nossa idade, é importantíssimo o exercício físico, a boa alimentação, uma jornada boa de sono e cuidar de tudo isso. Né? A gente fala o quê? Beber bastante água, se alimentar bem, se exercitar.
E não é diferente para a área íntima, também inclui essa área. A gente não pode esquecer que essa região também faz parte do nosso corpo, do nosso templo, né? E que a gente tem que cuidar. E se não cuidar, a gente acaba sofrendo com toda essa recorrência de problemas que você pode ter aí, né, numa idade mais madura, entendeu? Chegou uma mensagem, vamos ler? Pode colocar aí pra gente. Ó, a Lia do Rio de Janeiro. Eu tenho 61 anos, estou com esse problema, não sinto dor nenhuma. Seria porque não tenho vida íntima? Moro sozinha, não tenho marido. Então, você vê, ela já sabe que ela tem a atrofia íntima, mas ela sente, ela não tem parceiro, Sim. mas ela reconhece que ela tem a atrofia íntima, você vê? Por quê? Porque realmente começa a estreitar. O canal fica de uma forma que a pessoa, quando tem uma manutenção de saúde íntima, que vai colocar uma pomada lá para tratar uma candidíase que seja, não consegue fazer a introdução do aplicador íntimo. Não consegue ser examinada num consultório médico. Então, assim, nesse caso dela, é importante ela passar com o médico especializado. Ele com certeza vai receitar um lubrificante à base de água com aditivos de vitamina E, ácido hialurônico. Hoje a gente tem dezenas assim que são aí disponíveis para comprar no mercado e eles vão ajudar bastante a hidratar essa região e manter essa região, vamos dizer assim, viva. Né? Sim, mesmo que ela não tenha, um parceiro. Relação, não tenha parceiro, é importante ela tratar. É muito importante ela tratar. E no caso dela, se ela for consultar um fisioterapeuta pélvico que vai tratar dessas questões íntimas e também trata essa parte da atrofia, tanto é que a doutora Danila esteve aqui, a gente fez um programa juntas, e elas lidam diretamente com isso, tratando essa região e ensinando exercícios que são para a recuperação desse canal, para ele ficar mais saudável, mais ativo e voltar a funcionar da forma que já foi anteriormente. Então existe tratamento. E muitos, tem, nossa, uma série de tratamentos que vão ajudar. Depois do parto, a gente sabe que a região fica ali bem complicada ali, Acontece né? A gente muito. Fica que não tem quer lacerações. Nada com nada. Mulheres pós-parto podem sofrer lacerações pós-parto. Tanto é que as mulheres pós-parto, elas têm muito trauma, né? Então, assim, voltar uma vida íntima, assim, normal, acaba sendo, às vezes, um grande desconforto. Por quê? Porque as mulheres sofreram, às vezes, no parto, aí passaram por essas lacerações, aí você trata aquilo. Aí, quando você volta para uma vida íntima com o seu parceiro, você começa a ter medo, né? Fala assim, já fui tão invadida, tão machucada, será que isso vai continuar? Será que não vai ser uma dor para mim? Então, por isso a fisioterapia pélvica está muito presente, tratando, né? Então é um tratamento integrado, onde entra o ginecologista, o sexólogo e o fisioterapeuta pélvico fazendo toda essa orientação integrada e ajudando esse paciente. É bem legal. Hoje em dia está bem presente, a gente está trabalhando muito junto. Muito bom, Camila, quero te agradecer mais uma vez. Obrigada, quero que você Babi. deixe os seus contatos para quem está nos assistindo, quiser saber um pouquinho mais. Ou até se você ficou com vergonha de mandar a tua pergunta. Eu recebo bastante. Toda vez que eu venho aqui. Olha, vocês são, vai apanhar, porque depois, quando a Camila vai embora, chove vocês lotam de mensagem ela lá. O pessoal costuma mandar muita pergunta no meu Instagram, que é o @Camila Campos Gentile, com E no final, oficial. Aí pode me mandar lá no inbox a perguntinha, eu sempre respondo, sempre. Eu não deixo ninguém sem resposta. Eu tiro todas as dúvidas sobre produto, o que é indicado, o que não é, o que pode. Se tem, eu não tenho um profissional para indicar, eu indico um profissional no seu estado. Tudo isso aí, o que eu puder ajudar, eu ajudo vocês. Muito bom, até a próxima. Obrigada, a gente se encontra Babi. em breve aqui no nosso programa.